Fala pessoal, tudo bem? Alessandro Calilpe novamente aqui com o Papo com Jovens do canal Estandarte da Liberdade do grupo Central das Escrituras. Já começo aqui pedindo para você se inscrever, caso ainda não seja, no YouTube e no Spotify do Estandarte da Liberdade e também lá no canal Central das Escrituras. Vai ter uma programação muito bacana lá, com vários quadros especiais sobre temas especiais, sempre com a temática do Evangelho. O Papo com Jovens é um programa voltado para o público de 18 a 30 anos, os jovens adultos da igreja, e hoje, na nossa temática, nós vamos ter o seguinte assunto: voltei da missão, e agora? Essa vai ser o nosso caminho aqui hoje, no nosso bate-papo. Eu tenho aqui uns convidados já bem especiais que já estão prontos aqui para poder conversar com a gente hoje sobre esse tema, e eu vou pedir para que cada um deles aqui se apresente e que você possa conhecer um pouquinho mais de cada um deles. Então, eu passo o tempo aqui para meus convidados se apresentarem. Oi, tudo bom? Eu sou o Joseph Capelletti e eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, no Brasil. E atualmente eu estou aqui morando em Utah, Sandy, Utah. E eu servi minha missão em Reno, Nevada. Muito bem, seja bem-vindo, viu, Joseph? Obrigado. Oi, gente, meu nome é Rebeca, eu sou lá da Zona Leste de São Paulo e eu moro aqui em Utah também, estou em Sandy e servi minha missão em Boston, Massachusetts. Muito bem, seja bem-vinda, viu, Rebeca? Obrigado por ter aceitado o convite. Bem, meu nome é Moroni Rios, e eu servi minha missão em Boston, Massachusetts, assim como a Rebeca. Eu moro em Taylorsville, Utah, e eu sou da Zona Norte de São Paulo. Muito bem, seja bem-vindo, viu, Moroni? Quando o pessoal de São Paulo fala negócio de Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, para mim não faz muito sentido, não. Eu sei que é de São Paulo em algum lugar, mas a localização não. Mas para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, que é de São Paulo, com certeza se identifica aí com o pessoal da Zona Leste. Eu sei que Zona Leste tem alguma coisa a ver com Corinthians, se eu não me engano. Não, né? Tá fora, né, Rebeca? Fora de Corinthians. Beleza. Pessoal, como vocês puderam ver aqui, nós temos 3 brasigringos, né? 3 brasileiros estão morando aqui nos Estados Unidos atualmente. Coincidentemente, serviram as suas missões aqui também nos Estados Unidos. E a gente hoje vai bater esse papo aqui com o Joseph, com a Rebeca e com o Moroni sobre, mais uma vez, o tema Voltei da missão. E agora? Gente, então eu começo com esse nosso tema, que já é uma própria pergunta, né? E aí? Voltaram da missão, como é que foi essa volta da missão? Tipo, é assustador? É animador? Você fica tenso? Você fica feliz? Como é que é voltar da missão aí na visão de vocês? Como é que foi voltar da missão? É uma coisa muito diferente de fazer, né? De estar servindo a missão, estar ali todo dia com seu companheiro, né? Aquela rotina de sempre, como muitos dizem, né? Os santinhos, né? Fazendo a coisa certa. Mas foi uma experiência maravilhosa, claro, servir uma missão. Ajudar as pessoas, a fazer as coisas certas sempre. Às vezes, não sempre, né? Mas a gente tenta o máximo de estar seguindo as regras. Mas quando eu voltei para casa, dá um choquinho. Isso com certeza dá aquele choque de, nossa, voltei, o que eu vou fazer agora? Ter que procurar trabalho, às vezes é namorada, às vezes né, estudos e outras coisas. Mas tem sido uma experiência muito boa. Claro, não é igual a missão, né? A gente volta na nossa rotina de tentar ser alguém, mas quando nós terminamos uma missão, a gente é abençoado demais. Não tem muitos dizem, nossa, tá chorando muito, ou entra em depressão, mas faz parte da vida. Não tem como. Não tem algo que se compare numa missão. Porque a missão realmente traz e às vezes muda a pessoa, né? O jeito de ser, o jeito de pensar. Mas essa volta para casa não fala que foi fácil, mas é possível, né? De fazer algo, de mudar e tentar fazer uma coisa nova. Então tem sido uma benção para minha vida. E isso continua a aumentar e, né, ter mais oportunidades também. E, claro, sinto falta da missão, mas estou aqui, consegui servir minha missão, então deu tudo certo. Maravilha. Quem mais teve? Como é que foi assim, tipo, o primeiro dia, certo?
Você está lá no avião, até então não caiu a ficha que você está indo para casa, parece uma transferência aérea, que não acontece, logicamente. Mas aí você chega em casa, vê aquele impacto de ver os parentes de novo e tudo mais. Mas depois que passa aquela euforia de ver a família de novo, como é que é o sentimento? Como é que você se sentiu? Como é que foi? Conta aí para nós. Para mim foi muito esquisito, né? Eu saí do aeroporto, né? O bispo tava lá, meus amigos, minha mãe, né? O meu treinador também tava lá. Até a Rebeca tava lá. Voltamos para casa do mesmo dia. Mas eu lembro que a gente chegou, aí minha mãe falou assim, a gente vai comer, a gente vai no restaurante. Mas primeiro a gente vai te desobrigar. Eu falei, não tem que me desobrigar. Eu vou lá pregar o evangelho aqui mesmo. Mas foi esquisito, né? Eu tava em casa, né? No primeiro dia, eu acho que a coisa que você mais fica é ansioso, porque você quer sair, você quer fazer as coisas que você fazia, mas não pode, né? Como foi, Rebeca? Mesma coisa aí do Joseph, do Moroni? Como é que foi voltar da missão? Você estava descrevendo um pouco pra gente, perguntando, né? É uma mistura de tudo. Quando você volta para casa, você tá com medo, você tá ansioso, você tá feliz, você fica triste que você tá deixando a missão, né? Porque realmente, quando a gente tá na missão, a gente tá num nível completamente diferente, né? E como o Joseph falou, a gente volta a se achar, a gente tenta descobrir quem é a gente agora, né? Nós éramos elders e sisters, e a gente leva isso com a gente, né? Uma coisa que eu pensava quando eu tava na missão, quando eu tava chegando em casa, eu falei, nossa, tipo, vai voltar a mesma vida que eu tinha antes. E não é. Os amigos mudam, a nossa rotina muda, e grande parte é que o evangelho na nossa vida muito. Eu vi o evangelho mudando muito na minha vida e como eu priorizo isso também na minha vida, né? Mas é um choque muito grande. Na missão nós aprendemos a ser independentes, né? Mas a gente também nós temos as regras, nós temos coisas que a gente tem que fazer durante a missão, né? Nosso dia, a gente tem horário para acordar, a gente tem horário para dormir, a gente tem horário para estudar, a gente tem horário para fazer tudo. Quando a gente chega em casa, eu me deparei com, tipo, uau, eu tenho muito tempo. Eu não tenho ninguém para ensinar, eu não tenho, sabe? É tipo, tudo muda e você volta, você tem a vida adulta para lidar, né? Que da missão, não sei, mas não imagino para vocês, mas a nossa vida era diferente. A gente tinha terminado de acabar a escola, a gente estava trabalhando, só vivendo assim, porque a gente é adolescente, a gente não tinha muita preocupação na vida. As coisas começam a vir, né? Então, acho que para mim o maior choque foi lidar com essa vida adulta, né? E acho que chegar do aeroporto e ver meus pais lá deu um outro choque também, que você pensou, é real agora aconteceu, acabou, tô vendo meus pais, né? Mas é complicado, mas aos poucos acho que a gente tem que lembrar do que a gente aprende na missão, né? Que são coisas que a gente tem que dar muito valor, né? E aprender que essas coisas continuam durante a nossa vida. Deixa eu perguntar um negócio. Quando vocês voltaram da missão, teve alguma coisa no comportamento de vocês pós-missão que parecia ser esquisito? Tipo, a maneira como vocês se comportavam perante os outros era esquisito? Porque eu tenho um exemplo para dar para vocês. Vai pensando aí, tá certo? Quando eu voltei da missão, a minha esposa, que até então não estava nem no meu... Ainda não tínhamos nenhum, sabe, um flashzinho com o outro. Éramos amigos, mesma aula e tal. Aí ele disse assim, olha, tem uma nova série do Instituto. Eu acho que você não conhece ele. Se você quiser, eu posso ir com você. Ela já dando aquela, né? E assim, o cara quando volta da missão, não vou dizer o cara não, eu voltando da missão, eu voltei meio travado, tipo assim, e agora? Cadê meu companheiro? Meu pai, tô quebrando uma regra, não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí nós fomos no mesmo ônibus. E quando a gente estava sentado no banco do ônibus, de vez em quando o movimento do ônibus, ela se encostava em mim. Quando ela se encostava em mim, eu ia me espremendo assim no canto. Cara, hoje eu pensando nisso, eu me sinto tão bobão do negócio. Ela ri de mim demais até hoje por causa disso. Porque ela ia se encostando em mim e eu quase caindo na janela do ônibus para poder não tocar nela, achando eu que era um missionário e estava tocando numa moça. Olha só a mentalidade do cara. Tá quebrando a regra, não. Exatamente, sabe? Então eu fico pensando nisso hoje, a gente ri demais, ela ri muito da minha cara. Ela disse, tu era muito bestão, viu, naquele tempo. Ô, meu pai. Mas ela também não alisa muito, não. Mas tinha alguma coisa que vocês, quando vocês voltaram, vocês se achavam meio que inadequado para a situação? Tipo, alguma coisa assim, esquisita que vocês acharam quando voltou na missão? Demais. Nossa Senhora.
Bom, praticamente tudo, né? Porque na missão é aquela coisa de seguir regra, tem hora pra acordar, hora pra dormir, tem, sabe? Tem aquela rotina nossa. Só que quando eu cheguei em casa, nossa, parecia tão estranho. Parece, tipo, um filme, sabe? Antes da missão era tudo preto e branco, depois quando eu voltei é colorido, você fica, nossa, que é isso, sabe? E eu me lembro quando tinha acho que 2 ou 3 dias que eu tinha já voltado pra casa. E tinha uma prima minha que faz tempo que eu não via ela, né? Eu via ela quando estava no Brasil. E aí ela chegou assim, ela meio doidinha, chegou já me abraçando, não sei o quê, sabe? Beijando, tirando foto. E ela me conta, tipo, eu nem lembro disso, porque minha cabeça, você sabe, né? Voltou pra casa, tudo estranho. E ela até hoje conta e fala: Nossa, quando eu te abracei, quando eu vi você depois da missão, você tava, tipo, durão, tipo, nossa, sabe? Não pode encostar, não pode abraçar, aquela coisa, sabe? Então, tipo, foi muito, muito estranho nesse caso. E logo eu, né? A pessoa que eu gosto de abraçar todo mundo, e quando eu voltei da missão, deu essa, sabe? Tipo, nossa, muito estranho. Tá chegando perto dos outros, abraçar, era tudo, né? Na missão, cumprimentar com a mão e tal. Então isso foi muito estranho para mim, né? De ver as pessoas e poder abraçar e, sabe? Foi muito, muito difícil para mim. Legal. É uma quebra de barreira, né? Sim, demais. E mais algo que vocês lembram aí? Por exemplo, eu lembro também quando eu fui vestir uma calça jeans pela primeira vez, cara, me senti tão esquisito. Porque assim, eu sou o tiozão, tá certo? Vocês são tudo novinho aí, faltaram a missão há pouco tempo, os jovens hoje são tudo mais moderno, a vestimenta é mais moderna, mas eu, missionário, rapaz, a calça social era balão, tipo assim, umas calças balão, a boca larga demais, então estava habituado com aquele tipo de vestimenta, né? A camisa assim mais larga e tal, gravata, não sei o quê. Colocar uma calça jeans assim, meio que aperta, eu achava colada demais, achava apertada nas minhas pernas. Eu falei, meu pai, o que é que eu tô fazendo vestindo essa roupa aqui, cara? E aí a minha avó tava em casa e dizia, tá lindo, meu filho, pode sair assim mesmo, você tá lindo. Eu, que lindo, vó, olha como é que eu tô e tudo mais. Até isso para mim era esquisito, a vestimenta do pós-missão. Pra mim, eu lembro que quando eu cheguei, os meus amigos começaram a tirar sarro de mim, porque eles falavam, nossa, você tá lendo escritura, você lê escritura por 1 hora ainda. Aí eu falei, ué, vou fazer o quê? Tem limite? Aí eles começaram a me zoar e falar, é o bispo Moronai aí, ó. Novo bispo da ala, olha aí, ó. É o novo bispo da ala. Tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que eu até acho que eu já sei a resposta. É o seguinte, é mais difícil deixar a família, os parentes, os amigos, para ir para a missão, ou é mais difícil deixar a missão para voltar de novo para o convívio dos amigos e parentes? Na opinião de vocês. É mais difícil deixar a família, amigos, as atividades para ir para a missão, ou é mais difícil deixar a missão e voltar para o mundo real de novo? Desculpa, Deus, eu que esteja muito. Quando eu estava indo para a missão, eu achei muito difícil deixar tudo para trás, deixar a família, porque a gente aqui em casa é uma família grande, né? Eu tenho 5 irmãos lá comigo. Então, todo mundo bem próximo, todo mundo junto. Mas eu percebi que voltar para casa foi mais difícil ainda. Porque a missão, como a gente estava falando antes, né, te traz um propósito, te dá coisas para fazer, né? Você tá numa rotina onde você tá sempre ensinando alguém, você tá sempre crescendo o seu testemunho, os laços que a gente faz na missão, não só com companheiros de missão, mas também com todo mundo que a gente conhece, sabe? Pessoas que se tornam tão especiais, a gente tá vendo crescer, e do nada isso é meio que tirado da gente, sabe? A gente ainda eu tive oportunidades missionárias em casa, mas ainda assim não é a mesma coisa, né? É meio diferente. Então eu percebi que deixar isso para trás, deixar esse propósito para trás, né, foi mais difícil do que deixar pais e amigos. Legal. Faz sentido. Vocês dois pensam a mesma coisa? Mais difícil deixar a família para ir para a missão, ou mais difícil deixar a missão para voltar para casa do que o primeiro? Eu acho a missão mais difícil, porque eu lembro, ó, pensando no que aconteceu na época, eu lembro que era adolescente, obviamente eu tinha as minhas coisas, tinha até uma namorada, né, que eu não queria deixar para trás, que não sei o que ia para missão, ia deixar a namorada ali, que queria casar, não sei o que. Para mim isso foi muito difícil, né, naquela época. Mas eu lembro que quando eu tive que vir para casa,
aquilo para mim foi difícil demais. Eu lembro que eu estava na sessão do templo, eu não parava de chorar, porque eu estava pensando, né? Porque eu ia deixar tudo para trás e nunca mais eu poderia ser um missionário por tempo integral, né? Então, família, amigos, eles não vão morrer tão cedo, né? Eu espero que não, né? Mas a missão é uma só, não dá para voltar, né? Isso é verdade. Para mim foi também a missão, deixar a missão. Claro, quando, né, fui pro CTM, né, pro centro de treinamento, foi horrível, né? Vez, né, que você fica pensando, nossa, 2 anos, cara, ficar longe da família, aquela coisa, né? Que a gente tem, né? A gente cresce, né? Hoje, né, nós temos tecnologia, nossas coisinhas que a gente gosta de fazer, né? Então é complicado, né? Deixar a família, já as coisas que você faz. Mas quando a gente se prepara para ir para a missão, nós colocamos na nossa cabeça de realmente tipo, servir e ajudar as pessoas, né? A gente toma essa decisão. Porque para ser missionário não é tipo simplesmente, eu vou para a missão ali e depois já volto. Não, é tempo, é preparação, né? Não é uma coisa tipo, vou ali e volto. Então, para mim foi difícil deixar a família, né? Pensar no que eu gostava, né? Ter que ficar 24 horas usando camisa branca, gravata, coisa que dá, né? Às vezes aperta o pescoço e tal. Mas eu fui com um propósito bom, né? Foi com um propósito de vou servir, vou ajudar. E é uma coisa que eu sempre fiz, né? Quando era jovem, sempre ajudar as pessoas. Então isso não doeu muito. Mas quando eu voltei para casa, nossa, você olha para trás, fala, é uma coisa boa, claro, né? Voltou para missão, para casa, você finalizou a missão. Então isso foi ótimo, mas olhar e parar, nossa, ter que voltar, né? Viver minha vidinha de novo, correr atrás, né, meu futuro, né? Planejar o futuro. Então foi bem difícil deixar a missão, ver os companheiros e porque faz parte da nossa vida, né? É uma coisa assim que muda, não é uma coisa simplesmente vou ali e no dia seguinte já voltei. Não, você muda, faz amizade. Então foi bem difícil para mim também deixar a missão, mas também é uma coisa maravilhosa de quando você volta você tem aquele sentimento de que eu fiz, eu consegui. E claro, não importa se você serviu, sei lá, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, é uma coisa que marca nos nossos corações. Então, para mim foi mais difícil quando deixei a missão. Eu acho que é unânime, né, entre nós aqui. Com certeza, voltar à missão é muito doloroso mesmo. Esse ano vai se completar 18 anos desde que eu voltei da minha missão. Quase a idade de vocês é o tempo que eu voltei da missão, para vocês verem como eu tô tiozão. Mas tem eu ouvi na missão, sabe aquele negócio de autor desconhecido, né, que a gente vê na internet, né? Mas tinha uma frase que circulava na missão que era assim: você tem 2 anos para sentir saudade de casa e da família. E você tem uma vida inteira para sentir saudade dos 2 anos. Né? E é exatamente isso, eu penso assim, que é doloroso você deixar lá a mãe e tal. Minha mãe não é membro da igreja até hoje. Né? Eu morava só eu, ela e o irmão. E já não tinha o pai dentro de casa. E foi bem doloroso assim ver minha mãe sofrendo por ter um filho indo para longe, para um lugar que ela não sabia onde estava indo, não sabia, não geograficamente, mas não sabia o que iria acontecer com o filho, por não ter o evangelho, então por não entender o que é servir uma missão. Então, minha mãe não ser membro da igreja e aí me ver saindo assim de casa pela primeira vez por 2 anos. 2 anos é um tempo considerável. 18 meses é um tempo considerável longe de casa, sabe? E hoje eu não tinha o FaceTime para poder, né, ligar toda semana e falar. Era Natal e Dia das Mães e pelo telefone público, em pé no meio da rua, né? Para você ver como eu não devia estar contando essas coisas, inclusive, viu? Porque isso me entrega muitos aspectos aqui, mas tudo bem. E assim, mas voltar da missão é muito doloroso. Tinha uma mistura de felicidade por ver minha mãe de novo, por ver os amigos, mas deixar aquelas pessoas lá na missão, os companheiros, tipo, a minha casa na missão parecia que era a minha própria casa. Tipo assim, como assim? Alguém vai sentar na minha mesa de estudo? Não pode uma coisa dessa. Então, pensava, foi muito doloroso realmente, assim. Eu concordo com todos vocês. Voltar eu acho que é mais difícil
por tudo que a gente viveu tão intensamente ali também durante o nosso período de missão. Eu quero abrir aqui um parêntese também para, assim, para que nós mostremos também sensibilidade, porque nós sabemos que tem talvez alguém que está nos assistindo ou nos ouvindo, por qualquer razão que seja, não tenha completado a sua missão de forma integral, né? E aí vem questões emocionais, físicas, de qualquer outra natureza, e que às vezes essa pessoa ela se sente menor, ou ela se sente menos capaz que os outros que completam. Isso não é verdade, né? Por favor, nós queremos aqui compartilhar que não deixe que Satanás coloque em sua mente de que você é menos capaz ou que você é menos importante pelo fato de você não ter completado lá a sua missão, por qualquer que seja a razão. Desde que você continue firme, que se for necessário um processo de arrependimento, que se arrependa para receber as bênçãos. Se for a questão de um tratamento de saúde, que se trate, que resolva aquela questão. Se for algo relacionado às questões emocionais e psicológicas, da mesma forma, né, que se trate também. Mas jamais pense ou ache que você é menos capaz ou menos abençoado do que alguém que completou a missão por você não ter completado, tá certo? A gente quer fazer esse parêntese aqui para que ninguém tenha esse sentimento no seu coração. Eu queria agora que vocês pudessem compartilhar algo que vocês aprenderam na missão e que abençoa a vida de vocês hoje, na vida pós-missão. Pode ser algo tangível, ou um ensinamento, ou um costume, um hábito que você adquiriu lá na missão e que hoje você continua fazendo isso. Posso compartilhar um pouquinho rapidinho, juntando um pouquinho com o que o Alessandro estava falando, e também com essa coisa que a gente aprendeu. Eu acho que inclusive eu estava falando essa semana encontrei com uma companheira de missão, né? A gente foi para comer, a gente estava falando sobre a nossa missão e tudo mais. E a gente estava falando muito sobre o que a gente ensinava para as pessoas que a gente encontrava, né? E como essas coisas elas são aplicáveis para a gente esquece disso, né? Que a gente passa tanto tempo ensinando para as pessoas que elas são filhos de Deus, que elas podem se arrepender, que Jesus Cristo conhece elas e que a expiação de Jesus Cristo é para elas, né? Mas a gente esquece que isso é pra gente também. E tocando um pouco sobre o que a Alessandra estava falando, né? Eu estava pensando se eu devia falar ou não, né? Quando ele perguntou sobre como foi essa volta para casa. Por experiência própria, eu voltei para casa um pouco mais cedo, né? Eu fiz 1 ano de missão. E estava debatendo se eu ia compartilhar ou não. Eu falei, não, agora eu tenho que compartilhar, que a Alessandra falou. E é uma experiência que foi muito difícil para mim. Lidar com essa decisão de vir para casa e lidar com essa vida pós-missão, tendo vindo para casa mais cedo, né? Por muito tempo lidei com o sentimento de que eu falhei a minha missão, de que eu falhei o Pai Celestial, de que eu falhei as pessoas que eu estava ensinando na missão, né? Mas durante o processo de escolher vir para casa ou não, foi quando eu realmente senti mais perto de mim o amor de Deus e de Jesus Cristo, né? E que eu levei comigo quando eu voltei para casa. E lembrando que Jesus Cristo, ele nunca vai esquecer da gente. Jamais. Não importa o que a gente tenha feito, não importa o quanto a gente tenha errado, ou quão distante a gente está dele. E que o Pai Celestial, ele ainda assim nos ama, né? E a gente pode ter saído da missão, o manto pode ter sido tirado, mas a gente tem a companhia do Espírito com a gente pode continuar seguindo em frente, nós não vamos ser perfeitos. A gente vai falhar no nosso estudo das Escrituras todos os dias, a gente vai falhar uma oração, a gente vai falhar, seja lá o que for, né? Mas a gente não é perfeito. O nosso objetivo é nos tornarmos perfeitos um dia, né? Mas é um passo de cada vez, a gente tem que aprender a ser paciente com nós mesmos nesse processo, né? Então, acho que essa foi uma das maiores experiências que eu pude aprender. Eu queria... Desculpa, viu, Joseph? Eu preciso falar algo aqui também. Rebeca, primeiramente, muito obrigado por esse momento tão sensível e por compartilhar isso conosco aqui, que está nessa sala virtual, mas também quem está assistindo. Eu não sabia disso, né? Inclusive, essa é a segunda vez que eu falo com a Rebeca. A primeira foi através de uma mensagem de texto para convidá-la, e a segunda está sendo aqui agora. E eu não fazia ideia dessa experiência que você acabou de compartilhar. Porém, quando eu estava preparando esse episódio, eu conheço seu pai, certo? Por alguma razão me veio à mente o semblante do seu pai. E aí eu disse assim, eu mandei uma mensagem pro seu pai, Wendel, você tem uma filha que voltou da missão, né? Eu queria
queria convidá-la para um programa que nós estamos preparando para o YouTube e tudo mais. Ele disse assim, fale diretamente com ela, mas vai ser uma bênção muito grande. E eu não entendi, vai ser uma bênção muito grande. E agora, eu confesso assim que é um aprendizado gigantesco. Isso que nós estamos vivenciando aqui agora, por você ter sentido esse desejo de compartilhar isso, mas eu creio que isso deve estar tocando o coração de muita gente, porque tocou o meu coração, e a forma como você tem sido tão aberta e genuína, e o amor que você demonstra pelo Salvador, e como você reconhece a mão dele na sua vida, isso, sem dúvida nenhuma, é uma experiência que fortalece e que nos ajuda a compreender que realmente esse é o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Muito obrigado, tá? Eu quero agradecer de coração por você compartilhar isso conosco aqui. Desculpa, Joseph, vai adiante, meu amigo. Não, tranquilo. E também eu conheço a Rebeca e a família dela. Eles são muito, muito especiais, né? E eu quando a Rebeca voltou para casa, eu conversei, né, com o pai dela sobre, tipo, como é ter uma filha voltando para casa, né? E ele falou, cara, é um sentimento muito grande, sabe? É uma felicidade grande. E eu me lembro na missão, bom, como muitos não sabem, mas eu servi minha missão antes do Covid, durante o Covid e o pós-Covid. Então, na época, eu morava bem perto do aeroporto e perto do escritório da igreja. E a nossa missão tinha, em média, de 180 missionários. E quando a pandemia aconteceu, todos os missionários que tinham problema de saúde tiveram que voltar para casa. E a nossa missão ficou com 40 missionários no total. Então, eu presenciei tudo na missão, porque eu tinha que levar os missionários para o aeroporto, porque eles tinham que ir para casa. Alguns não sabiam o que estava acontecendo, e, né, alguns estavam tipo, por que eu tô indo para casa? Porque foi assim, da noite pro dia, tinha que mandar os missionários para casa, e aquela loucura. Para mim foi bem difícil, né, olhar esses missionários e eu ter que buscá-los e levar para o aeroporto, e muitos estavam chorando porque não queriam ir embora, né? Era aquela coisa terrível, né? Os missionários nem estavam sabendo o que estava acontecendo, porque, né, nós missionários não temos muito contato com notícia e essas coisas. Então, a questão, né, quando eu conversei com o pai da Rebeca, esse negócio de, voltei antes do tempo, ou, né, tava doente, teve que voltar para casa, isso não importa muito, né? Muitos missionários se sentem mal, é claro, né? Tipo, voltei antes para casa, né? Não consegui cumprir, mas na verdade o que mais importa é você ter o desejo de servir. Você não precisa ser um missionário, usar uma plaquetinha, camisa, não. Se você tem um desejo de servir, ajudar e amar as pessoas, é o que basta, não precisa mais disso. Então, quando eu perguntei pro Wendell, né, que é o pai da Rebeca, ele falou, cara, uma alegria enorme. E eu lembrei na época, quando levei os missionários para o aeroporto, eu falei, nossa, imagina os pais recebendo os missionários, né, os filhos, né, as filhas, o que eles devem sentir? Né, de ter voltado um pouco antes, ou às vezes não tá sabendo o porquê, ou por causa de saúde. Então, não importa se você serviu ou não uma missão, ou se você tem um desejo ou não, mas se você estiver ali pronto para ajudar e amar as pessoas, é o que basta. A missão mesmo é só, como muitos dizem, é uma preparação para um casamento ou, sei lá, para um futuro. E para mim eu vejo isso, porque eu, antes da missão, eu não falava nada de inglês. Hoje, eu já sei, na missão, né, eu aprendi o inglês e o espanhol, porque lá em Nevada tem muitos hispânicos. Então eu acabei aprendendo 2 línguas lá. Então, tipo, e hoje eu consigo, né, nos trabalhos, em alguns estudos, em alguns lugares, pessoas assim perdidas, não sabem, né, falar o idioma e de repente eu tô ali ajudando elas, né? Então está sendo uma das bênçãos que eu recebi na missão, né? Então isso é muito, muito importante de ter essa oportunidade de servir tanto onde você mora ou qualquer lugar do mundo, mas se você tem o desejo de servir e amar as pessoas, tá ótimo. Servir uma missão muda nossas mentes, nossos corações, e as bênçãos vêm em dobro pra gente. Que maravilha, viu? Que depoimentos maravilhosos aqui, tanto da Rebeca como do Joseph. Eu achei interessante, né, o que foi mencionado, e
Uma das coisas que eu recordo da missão é que uma vez o nosso presidente de missão, ele estava nos ensinando a respeito de Doutrina e Convênios, capítulo 4, né? Obviamente é um capítulo bem missionário, né? E fala, portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que servais de todo coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante a Deus no último dia. Portanto, se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Ele falou assim, olha, nós somos chamados, né, na realidade, para esse serviço, não é por causa de nossa própria capacidade. O Senhor nos garante, ou Ele nos dá essa oportunidade para pregarmos o Evangelho porque Ele nos ama. Porque, olha, nós somos o quê? Temos 18 anos, 19, 20, e o Senhor não poderia estar usando pessoas que têm mais conhecimento, que são muito melhores, mas Ele nos manda, nos chama, porque nós somos, né, seus filhos e Ele deseja a nossa salvação. Então, acho que, mesmo voltando para casa mais cedo, se o nosso foco é esse, né, de realmente colocar Deus em primeiro lugar e um dia voltarmos a viver com Ele, foi tudo, né, bom, valeu a pena. Né? Que maravilha, viu, gente? Você que está nos assistindo, nos ouvindo, esse está sendo um papo muito legal, viu? Assim, muito fortalecedor também e assim, muito especial. Obrigado por você estar aqui. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube ou no Spotify, Estandarte da Liberdade e Central das Escrituras, tá certo? Gente, tem 2 outros tópicos que eu quero abordar aqui com vocês. Deixa eu ver por qual que eu vou começar aqui agora. Tá, já sei. Vamos lá. Como é que tá o status de rede social de vocês nesse momento? Como é que tá lá? Solteiro? Tá em comunicação? Em negociação? Como é que tá nesse momento aí o status de cada um de vocês? Tá, ninguém quer falar, né? Como é que tá aí? Ninguém quer entregar o jogo, né? Vamos lá. No momento, solteiro. Solteiro, olha aí. Tô aí, de boa, né? Um passarinho livre para voar. Opa! Minhas queridas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, prestem atenção nessa frase, viu? Um passarinho que está livre para voar. Então, presta atenção. Siga lá depois a rede social do Joseph, da Rebeca e do Moroni vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, quem sabe aí, já deu uma dica, mas Joseph solteiro. Rebeca, como é que tá aí o coraçãozinho, o status, como é que tá? O coração... gente, eu tô namorando. Opa! Não pra falar aí, mas eu posso dizer que meninas do Joseph, maravilhoso, tá bom? Recomendada. Ótimo. Ainda tem recomendações, viu, moços? Recomendações, galera. Recomendações. Moroni, como é que tá aí o status na rede social? Eu tô namorando também. Tá namorando também. Tá namorando. Olha, se você que é a namorada do Moroni e está assistindo nesse momento, essa coçadinha na cabeça antes de dizer que tá namorando, assim, não passa uma segurança tão grande. Então, eu acho bom você ter uma conversinha mais séria. Ixi, ela já tá aqui também, então... Então, baseado agora no status de relacionamento de rede social, então vem um tópico que eu quero introduzir. Quando o jovem volta da missão, o rapaz e a moça, vocês acham que existe uma pressão social? E aí eu digo da ala, certo? Dos membros, dos amigos, dos parentes. Existe uma pressão para que você arrume um namorado ou uma namorada? Ou vocês acham que hoje está mais tranquilo? Ou tem essa pressão ainda da família, dos amigos? E aí, nada, né? 2 semanas, 1 mês voltou, 6 meses, ainda nada. Existe uma pressão para você arranjar um namorado ou namorada? Ou não tem isso? Tem muito. E isso incomoda, José, até certo ponto? Como é que é lidar com esse tipo de pressão, assim, com essa cobrança? Bom, incomodar, eu não acho ruim, né? Se o pessoal falar, eu não vou achar ruim, né? Mas, assim, chega uma hora que você fica... quero trabalhar, arranjar alguma coisa, sabe? Não quero namorar no momento, né? Mas incomodar, acho que não incomoda muito, não. Bom, para alguns, né? Eu sei que tem gente que acha isso muito ruim, mas para mim não. Para mim não incomoda. A pessoa pode falar um monte que eu sou de boa. E aí, Rebeca, como é que é? Existe uma pressão? Você vê que tem pressão, não tem? Como é que é? Como é que você vê essa situação?
Olha, pra mim, eu senti uma pressão. É? Veio assim, de vários lados, vários ataques. Tipo assim, almoço de família, o tema era a Rebeca tá aí, né? E aí, gente? Nada, Olha, Rebeca? Como é que é? assim, foi um pouco da família, tipo, meus pais eram mais, eles compreendiam mais, eles foram um pouco mais discretos, mas assim, se acontecer, não sei o quê, mas já percebi assim, do pessoal da aula e de outras pessoas, fala, aí, seus planos, vai namorar? Já tem alguém? Pra mim, isso não somente tipo, me incomodou, mas de certo ponto eu falo, poxa, tipo, acabei de chegar, tenho tanta, tipo assim, é um mundo completamente diferente, sabe? A gente tá tentando se adaptar e o pessoal tá aqui botando aquela pressão aí, vai, não vai, vai, não vai. Eu falo, gente, vamos com calma. Então, para os meus queridos espectadores que estão assistindo hoje, sabe? Nós, como missionários retornados, a gente tem muita coisa para se resolver, né? Então, vamos com calma com a gente, por favor. Eu lembro que quando eu cheguei da missão, assim, os meus amigos, né, eles falaram assim, o meu presidente de missão, né, ele chegou e ele falou, eu lembro que a gente teve conferência de zona, e não era conferência de zona, era aquela, eu não sei como é que fala em português, MLC. Leadership Training Conference? É tipo Mission Leader Council. Tá. Um treinamento lá dos líderes da missão, enfim. Ele chegou e falou assim, eu tenho pavor desses missionários que eles serviram durante o Covid e quando eles voltarem para casa, eles vão ter medo de falar com a mulher dos sonhos deles. Eles vão estar encostados na parede, mas não vai falar. Aí eu ri disso, né? Mas aí eu lembro na última entrevista, né, que nós tivemos, a Rebeca também estava lá, porque ele falou com todo mundo. Ele falou assim, o ideal é você sair com uma moça toda semana. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Mas sim, achei engraçado. Então aqui, ó, a gente tem agora nesse momento um recado para aquelas irmãs da Sala Socorro, as tiazonas da Sala Socorro. Irmãs, tenha paciência, irmãs. O rapaz e a moça, quando chegou, eles vão encontrar um namorado e namorado, mas tenha paciência, não precisa estar, irmã. E aí, minha filha? Já tem um namoradinho, né? E aí, meu amigo, já tem uma namoradinha? Não precisa, tá, irmãs? Da Sala Socorro. Agradecemos a sua preocupação, mas fique tranquilo que eles vão encontrar o namorado e a namorada no momento certinho. É esse o recado, né, que a gente deixa aqui, gente? Isso aí. Já sabe. Mas ao mesmo tempo, viu, irmãs, nós agradecemos a sua preocupação genuína com o bem-estar dos rapazes e das moças que estão voltando da missão, mesmo assim, tá certo? Bom, gente, é o seguinte, eu queria então agora introduzir o nosso último tópico aqui do nosso bate-papo, e é o seguinte, olha, como eu falei para vocês, quase 18 anos que eu voltei da missão. Eu tive 13 companheiros. Dos meus 13 companheiros, 8 não estão mais ativos na igreja. O que para mim é algo assim terrível. Eu considero uma tragédia espiritual, tá certo? Porque tem 8 pessoas que andaram comigo diariamente nos momentos difíceis, na chuva, no calor escaldante do interior de Minas, que estavam lá se divertindo nos dias de preparação e que hoje, por alguma razão, não estão mais dentro do evangelho. Isso é triste. Eu fico muito triste. Tento falar com alguns deles não dão nem mais abertura para falar sobre isso. Mas enfim. Eu queria ver de vocês aqui que voltaram da missão mais recentemente, o que é que você deve fazer, o que é que você faz hoje na sua vida aí, pessoal, que te ajuda a permanecer firme no evangelho no pós-missão? Porque nós aqui concordamos, nós 4 concordamos que o fato de ter servido a missão não garante que você vai estar ativo no evangelho para sempre. São as decisões diárias, né, as pequenas decisões, as escolhas diárias que vão nos manter firmes. Então, o que é que vocês fazem que tem ajudado vocês a permanecerem firmes no evangelho no pós-missão? Foi muito profunda a minha pergunta, foi? Ficou todo mundo assim em silêncio? Eu fiquei até preocupado agora.
gostei bastante da sua pergunta, né? Eu acho que tem várias coisas, né? Não só não uma coisa. Acho que eu colocaria, né? O que eu disse no Quórum de Elders hoje, né? Que tinha dito mais cedo, que é, primeiro nós devemos orar, né? Todos os dias. Né, que nós devemos ler as Escrituras todos os dias, né? E nós devemos guardar o dia do Senhor e ir à igreja todos os domingos, né? O máximo que nós podemos. Então, se nós fazermos essas coisas, e eu vou adicionar mais uma, né? Ou mais duas, né? No caso, de que nós devemos estar sempre, né, em sintonia com os sussurros do Espírito, ir ao templo. Se nós fazemos essas 5 coisas, né? Eu acho que de forma alguma alguém vai se afastar do Evangelho, né? Se nós somos firmes nessas 5 coisas, né? Obviamente envolve arrependimento e tudo mais, porque nós somos imperfeitos. Se nós erramos, mas se nós fizermos essas 5 coisas, acho que tudo estará bem. Né? Excelente. Eu acho que uma coisa também que me ajudou, claro, né, como o Felipe falou, tem alguns companheiros afastados da igreja, comigo também foi a mesma coisa. Eu tenho, se eu não me engano, acho que são 6 companheiros que hoje estão afastados. E às vezes é difícil, né, entender, tipo, serviu missão, né? Muita gente fala isso, né? Serviu missão, cara, né? Missionário retornado e hoje tá aí no mundão. Mas é as decisões das pessoas, né? Então, e quando a gente volta da missão, né? A gente até já falou sobre isso, dá aquele choque, né, na gente, né? A gente volta para casa e fala, nossa, o que eu faço agora da minha vida? Então, muitos escolhem, né, desistir da igreja, né? O testemunho acaba falhando e aquelas coisas. Mas uma coisa que aconteceu que me ajudou muito pós-missão foi ir ao templo e ajudar o próximo. Na missão eu adquiri isso, né? Ajudar, tipo, eu já fazia, mas na missão passou de 0 a 100, né? Ajudei muitas pessoas, né? Andava nas ruas, falava com todo mundo, ajudava, perguntava se precisava de ajuda, né? Sempre estava ali, mas quando eu voltei da missão, templo e ajudar o próximo, né? Que não seria o caso, ajudou demais. Porque no templo, né, como muitos sabem, é um lugar santo, né? Um lugar de paz, onde a gente pode orar ao Senhor, procurar respostas, né? Então, isso ajudou demais. E o Calil até viu demais eu no templo, né? Às vezes a gente se encontrava em alguma sessão, algum batistério. Então, o templo me ajudou demais. Isso sabe, meu testemunho estava forte, meu espírito estava forte, mas sempre há alguma coisa que a gente pode acrescentar na nossa vida, né? Ir ao templo. Então, isso ajudou demais. Excelente. Assim como o Joseph, o tempo também me ajudou bastante. Né? Durante a minha missão, eu tive muita oportunidade de ir ao templo, que é um pouco diferente, porque nas não quero dizer regras, mas nas regras missionárias a gente pode ir ao templo a cada 6 meses, né, para nós mesmos. Se a gente quer fazer iniciatória, se a gente quer fazer, seja lá o que for, qualquer ordenança. E eu tive a sorte na minha missão de estar bastante ao templo com os nossos recém-conversos, ou em outras oportunidades que a gente teve ir ao templo também. E foi lá que eu percebi e que eu reconheci o quão importante o templo foi para mim, né? Em vários momentos em que eu precisava de respostas e que eu precisava me sentir mais próximo do Salvador de Deus, né? E realmente, eu acho que não tem um outro lugar que a gente pode ser assim tão próximo quanto pelo templo, né? Então, o templo tem me ajudado bastante nessa volta para casa a me sentir mais confortável, a me sentir em casa, né? Porque não importa onde você for, em que templo você for, o espírito ainda assim é o mesmo, né? O sentimento de eu tô em casa, de tô com o Pai Celestial, né? E é muito confortante e me ajudou muito. O Elder Rio sabe também, a gente, quando tem a nossa última entrevista com o nosso presidente, ele deu metas pra gente. Nós fizemos metas juntos de quanto tempo nós leríamos as escrituras todos os dias, quanto tempo nós estaríamos indo ao templo, né? E essa também foi uma coisa que me ajudou bastante, a criar metas, né? Para que eu não só fique, vou fazer quando tiver tempo, quando eu quiser fazer,
né? Criar essas metas, assim como a gente queria da missão, né? A gente é ensinado a criar metas para o nosso dia, para a nossa semana, nosso planejamento semanal, a gente faz isso, né? E continuar assim, não precisa fazer exatamente como a gente fazia na missão, né? Que é um pouco diferente. Mas ainda assim criar metas, porque ainda te dá um propósito, te dá não, eu tenho que fazer porque eu fiz essa meta, né? Então, me ajudou bastante a criar metas, para ter expectativas a mim mesma. Excelente. Então, você que nos assiste ou nos escuta nesse momento, você está ouvindo aqui de 3 missionários retornados, os passos ou os ingredientes ou as ações que eles tomam que têm ajudado eles a permanecer firmes no Evangelho, no pós-missão. Aí você deve se perguntar, mas é tão difícil ficar firme no pós-missão? Como assim? Mais uma vez, servir uma missão, ela não garante a você uma atividade ou uma permanência de forma ativa no Evangelho, mas sim é o que você continua fazendo todos os dias. E aí nós ouvimos aqui estudo das Escrituras, as orações significativas, ir ao templo, né? E aí talvez alguns jovens adultos que estão nos ouvindo e nos assistindo dizem assim, puxa, mas o templo mais perto da minha casa fica 3 dias de ônibus, fica a 10 horas, eu preciso viajar para outro estado. Tudo bem, então por que você não faz então o trabalho do templo? Genealogia, indexação, isso vai te ajudar a ter o espírito do templo com você, mesmo não estando frequentando as sessões do templo. Né? Então, mais uma vez, são as decisões que nós fazemos que nos ajudam a permanecer no caminho. Eu, 18 anos quase que eu voltei da missão, e são 18 anos frequentando a igreja semanalmente. De lá para cá, já constituí minha própria família, já tenho 2 filhos, que continuamos frequentando a igreja. Mas isso não foi porque eu fiz a missão lá em Belo Horizonte, 2003 a 2005. É porque nós continuamos diariamente buscando essa orientação, esse conforto espiritual e essa segurança espiritual para fazer nossas decisões. Né? Gente, nós estamos então no final do nosso bate-papo. É uma pena, viu? Porque assim, o que tem de assunto para se falar de vida pós-missão não é brincadeira, tá certo? E se a gente fosse entrar aqui na seara da parte sentimental da pós-missão, aí vocês iam ter tanta história para contar, tenho certeza disso. Mas quem sabe a gente vai deixar para um outro episódio para falar sobre isso, tá certo? Eu recebi hoje aqui o meu amigo Joseph Capelletti, Rebeca Soares e Moroni Rios aqui, 3 missionários retornados maravilhosos. Como vocês viram aqui, a Rebeca está namorando, então, rapazes, por favor, esqueçam, tá certo? Não busquem ela na rede social. Moroni também está namorando, então, moças, é uma pena, mas tem uma boa notícia para vocês, moças. Joseph Capelletti, um solteiro, tá livre na pista e com recomendações. E aí, o cara é bonitão, viu? Fotógrafo, educado, fala 12 idiomas, 12 não, mas 3 ele fala. Então, assim, é aquele partidaço, tá certo? Então, gente, muito obrigado, Joseph, muito obrigado, Rebeca, muito obrigado, Moroni, foi muito bom estar aqui com vocês, obrigado pela essa sensibilidade que vocês tiveram a compartilhar, essa genuidade, essa bondade que vocês tiveram em compartilhar experiências, dicas e o que vocês fazem aqui. Tenho certeza que vai ajudar muito os nossos jovens a se identificar com a realidade nossa pós-missão, tá certo? Eu desejo uma ótima semana aí a você que nos assiste. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve, Estandarte da Liberdade, Central das Escrituras. Compartilha esse vídeo aí também com os amigos que querem assistir e vai ser muito bom. Deixa a sua contribuição aqui nos comentários também e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, viu, pessoal? Tchau, tchau para vocês. Tchau, obrigado. Tchau, galera. Tchau.